Hoje, 21 de agosto, nós celebramos um grande Papa da Igreja, que é São Pio X. São Pio X é conhecido como o Papa da comunhão frequente da Eucaristia para as crianças. Numa época em que havia também uma discussão muito grande sobre a questão da Eucaristia, ele vai dizer que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas a Eucaristia justamente é o remédio para os pecadores. É o Papa da Reforma Litúrgica. Ele morreu em 1914, 20 dias depois que havia começado a Primeira Guerra Mundial. Diz que ele, uma das últimas orações, ele lamentava essa guerra que ia dizimar muitas pessoas, né? Mas foi um Papa muito importante, porque é ordenado sacerdote com 23 anos de idade. E na igreja, ele desempenhou muitos papéis na igreja. Primeiro foi bispo de Mântua, depois foi cardeal de Veneza. Como cardeal de Veneza, ele foi participar do conclave, ou melhor, patriarca de Veneza, né? Ele foi participar de um conclave chamado José Sarto, e diz que no conclave houve um veto do imperador da Áustria com o cardeal Rampolla, e os colegas cardeais colocaram aí o nome dele. Diz que ele insistiu muito para não ser votado como para ser Papa. Tem um episódio interessante na vida dele. Diz que um colega dele, quando viu que ele poderia ser eleito Papa, chamou a atenção dele e disse para ele, contou para ele aquela história, quando Deus chamou o profeta Jonas para pregar em Nínive, e Jonas resolveu fugir da missão, e ele sabia que José Sarto, que se torna depois o Pio X, tinha muito medo de andar de trem, e ele falou: imagine, santidade, se você estiver numa viagem de trem e se acontecer um acidente por causa de você vai carregar um peso muito grande, né? Isso é os biógrafos dele que contam. Mas foi um Papa muito importante, porque ele tinha como preocupação instaurar todas as coisas em Cristo. Preocupou muito com a questão da reforma da liturgia, a reforma da liturgia, a reforma do breviário, a comunhão frequente, a comunhão para as crianças. Então é um Papa que escreve muito, tem um pontificado de 1903 a 1914, quando morre. Teve um pontificado longo, numa época difícil, uma época que ameaçava essa Primeira Guerra Mundial, e acontece de fato, e procurou de fato evangelizar. Então, um homem santo, e que nós celebramos hoje, devemos hoje as reformas litúrgicas, a reforma do breviário, a reforma do direito canônico, a essa figura de São Pio X, que ele fala que o cântico na liturgia está a serviço da liturgia e não o contrário. Então, que São Pio X interceda por nós, para que nós possamos evangelizar com muita ardor, com muita esperança.